Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:04. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Vamos aos destaques dessa segunda-feira. O UEG publica edital de aproveitamento de vagas pelo Enem. Conab aponta que Goiás deve registrar produção de quase 30 milhões de toneladas de grãos na safra desse ano. Balança comercial goiana segue em crescimento com aumento de vendas de produtos do estado para outros países. 8 milhões de famílias precisam atualizar dados no CadÚnico ou vão perder benefícios sociais. Mega Sena acumula e deve pagar 45 milhões de reais no próximo sorteio. Região Sudoeste de Goiás deve perder cerca de 40% da safrinha de milho após 30 dias sem chuva. Receita Federal faz alerta sobre novo golpe de restituição do imposto de renda. O FG retoma atividades presenciais de forma plena no dia 25 de maio. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:06, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. 8 milhões de famílias precisam atualizar dados no Cadastro Único até julho ou vão perder o direito a benefícios sociais pagos pelo governo federal, como o Auxílio Brasil, a tarifa social de energia elétrica e o benefício de prestação continuada. A informação foi divulgada pelo Ministério da Cidadania. Vão precisar atualizar os dados as famílias com cadastros que fizeram a última atualização em 2016 ou 2017. São dois tipos de atualização. Em um grupo estão as famílias beneficiárias de programas sociais que possuem dados inconsistentes e foram incluídas na averiguação cadastral. Para essas, o prazo para atualizar os dados é julho. A outra turma foi incluída na chamada revisão cadastral, que estão com informações cadastrais desatualizadas. Essas famílias têm até dezembro para regularizar os registros. Por regra, as famílias inscritas no CadÚnico devem atualizar as informações a cada 2 anos, sempre que houver alguma alteração, seja na composição familiar, no endereço ou na situação de trabalho e renda de seus membros. Por conta da pandemia da Covid-19, o Ministério da Cidadania escalonou o processo de revisão cadastral. Neste ano, apenas as famílias com cadastros que foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 serão convocadas para atualizar os dados no Cadastro Único. As famílias que atualizaram seus dados pela última vez em 2018 e 2019 serão convocadas nos próximos anos. E a Mega Sena acumulou e deverá pagar no próximo sorteio 45 milhões de reais. As dezenas sorteadas do concurso 2481 na noite do sábado foram 1, 8, 21, 27, 36 e 37. No geral, a Mega Sena teve 72 apostas com acerto de 5 dezenas, pagando R$62.081 a cada jogo. Com 4 dezenas, 5.710 apostadores levaram R$1.118 cada. E um corpo foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro em uma mata próxima ao rio de Jataí, aqui no sudoeste goiano. O corpo foi encontrado por um casal que caminhava pela região no domingo, encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser periciado. Segundo informações preliminares da Liana, apontam que se trata de um idoso de 60 anos que estava desaparecido há cerca de uma semana, mas a Polícia Civil aguarda o laudo da perícia para confirmar a identificação. Aos policiais, o casal relatou que realizavam uma caminhada por volta das 14 horas próxima a uma região de mata no setor Coacol 5, quando decidiu ir até a beira do rio. Ao retornarem por outro caminho, encontraram um carro abandonado e tiraram fotos da placa para enviar à Polícia Militar, pois imaginavam que seria produto de roubo. Durante os registros, perceberam que havia um corpo carbonizado dentro do porta-malas do veículo e, após se afastarem do local, acionaram a polícia. De acordo com o relato dos policiais, o veículo se trata de um Chevrolet Celta de cor prata. Ao identificarem o proprietário do carro, a PM descobriu que se trata de um idoso de 60 anos que, segundo a esposa, estava desaparecido há cerca de uma semana.
Segundo o delegado, a polícia busca agora por imagens de câmeras de monitoramento e aguarda a confirmação da identificação do corpo para seguir com a investigação. Jornal do Meio-Dia. 12:09 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal do último fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Final de semana com 18 acidentes, 7 pessoas feridas e infelizmente 2 mortes. Essas aconteceram na tarde de ontem na BR-070, próximo a Itaberaí, quando tivemos aí uma colisão transversal entre um Fiat Strada e uma Dodge Ram. No Strada viajava um casal de idosos de 78 e 69 anos que, com o impacto com a caminhonete, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Lembrando que só neste final de semana, muitos casos de condutores alcoolizados, bêbados e levados para a delegacia. É importante que as pessoas entendam que as festas juninas, as exposições agropecuárias e eventos típicos do período são convidativos para a ingestão de bebidas alcoólicas. Portanto, se você vai dirigir, não assuma o volante quando estiver alcoolizado. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. Voltando falando de esportes, foi difícil, mas o Botafogo venceu a primeira em casa no Campeonato Brasileiro e entrou no G4. Na noite deste domingo, jogando a maior parte do tempo com o jogador a mais desde a expulsão de Ceballos aos 39 minutos do primeiro tempo, o alvinegro virou para cima do Fortaleza com 2 gols no fim. O placar de 3-1, construído por Erison, Patrick de Paula e Daniel Borges, fez a festa dos mais de 23 mil torcedores presentes no Newton Santos. Moisés descontou para o Leão, que segue afundado na lanterna. Com a vitória, o Botafogo foi a 11 pontos, entrou no G4 e empatou com o São Paulo, terceiro colocado, mas leva desvantagem no saldo de gols. Já o Fortaleza segue afundado na lanterna do Brasileirão com apenas 1 ponto conquistado em 5 jogos. O Leão tem um jogo a menos. O clássico contra o Ceará da terceira rodada foi adiado para o dia 1º de junho. E o Goiás venceu o Santos por 1-0 na noite desse domingo na Serrinha, em Goiânia, no jogo de encerramento da 6ª rodada do Brasileirão. Elvis, cobrando pênalti de Velasquez em Apodi, fez o único gol do jogo, ainda no primeiro tempo. O resultado, a primeira vitória do Esmeraldino em casa no campeonato, teve impacto nas 2 pontas da tabela. Em caso de vitória dos visitantes, o Peixe terminaria o dia na liderança e deixaria o adversário na zona do rebaixamento. Com a vitória, o Goiás saltou para a 13ª colocação, com 8 pontos. O Santos perdeu 3 posições para Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo e caiu para 5º. O Santos agora volta a campo na próxima quarta-feira, só que pela Sul-Americana. Às 21h30 recebe União La Carreira do Chile na Vila Belmiro. O Goiás no sábado tem parada dura, encara o Flamengo às 16h30 no Maracanã pelo Brasileirão. No mesmo dia, às 18h30, o Peixe tem mais um jogo em casa, desta vez contra o Ceará. E no agronegócio, um mês sem chuvas e com a maior parte das lavouras de milho safrinha em fase de enchimento de grãos no sudoeste goiano. O resultado, segundo o diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, José Roberto Bruselli, é uma quebra de 40% da produção. Ele explica que na área, em safras onde tudo corre dentro da normalidade, se colhe em torno de 100 sacas por hectare. Entretanto, com a escassez da chuva, a média de produtividade foi reduzida para 60 a 70 sacas por hectare. Outra causa das perdas foi o ataque das cigarrinhas do milho, motivando entre 2 e 3 entradas na lavoura para pulverização. Bruselli conta que os 40% de quebra já estão consolidados e que, se chover a partir de agora, só vai impedir que esse percentual seja maior. Com 50 milímetros de chuva, cessa o aumento no prejuízo. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Os Correios, que estão em processo de desestatização, pagaram na última sexta-feira 260 milhões de dividendos ao Tesouro Nacional. Desde 2013 só tinha prejuízo, não pagava nada. Vejam só, nada como botar ordem na casa, e a casa, essa mesma casa que foi premiada pela União Postal Universal, pela excelência dos serviços. Parabéns aí, aos carteiros em primeiro lugar, né? Os carteiros, aos demais operadores dos Correios e à administração que está fazendo isso.
Bom, falar em administração, tá. Problema sério para a administração do PSDB. Convocou uma reunião de emergência para amanhã, terça-feira, diante de uma carta de Dória, que parece ser uma carta de rebelde. Está se rebelando contra a direção do PSDB, dizendo que ele está sendo vítima de um golpe, de um tapetão, né? Isso todo mundo sabe, né? Que perceberam, ele ganhou a prévia, né? Muita gente disse, sabe lá como, né? Ganhou a prévia do Eduardo Leite. O Eduardo Leite largou o governo do Rio Grande do Sul para ser candidato a alguma coisa. E certamente não é para ser candidato a deputado federal, né? Nem a vice de ninguém, né? Tinha alguma garantia, lá foi ele. E Dória não precisava ser muito esperto para perceber isso. E então mandou uma carta reclamando, né? Porque falaram que dia 18 de maio iam anunciar um candidato do grupo da Terceira Via Democrática, como eles se autodenominam, né? Que seria União Brasil, PSDB e MDB. União Brasil já caiu fora, tá? Agora, MDB está apresentando Simone Tebet, que diz que não vai ser vice de ninguém. O Dória certamente tem um ego que não aceita ser vice de ninguém, né? E desconfiou que estão dando um chega para lá nele. Tasso Gereissati deu uma entrevista na Globo News dizendo que tem 3 opções. Uma é seguir Simone Tebet, né? A outra é compor alguma coisa, não entendi bem, ou seguir com Dória e seja o que Deus quiser, ele disse, né? Aécio e Fernando Henrique fizeram declarações que é só para o público ver, né? Alguém perguntou e eles responderam, não, temos que seguir a prévia e tal, né? Claro que quem conhece os tucanos não acredita. E então vai ter que haver uma decisão. O MDB, por sua vez, está como chamou o ex-senador Pedro Simon, está com 92 anos, deu uma entrevista para o Estadão de domingo, está num drama cruel. Pedro Simon disse que o lado que quer apoiar Lula é aquele lado da Lava Jato, que devia estar sendo processado se o Supremo não tivesse num troca-troca. Um protege o outro, né? Que é a gente que seguiu Lula na Lava Jato, os que estão apoiando, né? Aqueles que foram para um jantar na casa de Eunício Oliveira, um mês atrás, Renan Calheiros e outros senadores com Lula. Agora tiveram um jantar na casa da senadora Cátia Abreu, com os ministros Lewandowski, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, mais o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi Renan Calheiros, o filho dele, governador de Alagoas, o Randolfo Rodrigues, né? o Eunício Oliveira, o Jacques Wagner, né? O Tasso Gereissati. O que está acontecendo, né? São 2 grandes partidos que não têm candidato para disputar com Bolsonaro ou Lula. Esse é o drama do MDB e do PSDB e não sabem o que fazer diante disso. Agora, muito estranho foi Alexandre de Moraes, num congresso de juízes na Bahia, fez uma declaração dizendo que a internet deu voz aos imbecis, né? Como ele não citou Humberto Eco, que disse isso há 7 anos, ele está cometendo plágio, né? Devia ter citado o autor. E está nos chamando a todos de imbecis, né? E até está cometendo aí olha, imbecilidade é uma doença da senilidade. Aí pega o estatuto do idoso. É complicado. E um jurista amigo meu, paulista, me disse, olha, é muito estranho que o homem que vai presidir as eleições de outubro esteja emitindo opiniões assim a 3x2. É o novo topo do judiciário brasileiro. É juiz emitindo opinião, né? Quando o princípio é que o juiz fala nos autos, né? E emite suas conclusões no seu voto ou na sentença. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:20, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, início de semana. Já vamos destacar para você no próximo bloco: o EG publica edital de aproveitamento de vagas pelo Enem. Conab aponta que Goiás deve registrar produção de quase 30 milhões de toneladas de grãos na safra desse ano. Balança comercial goiana segue em crescimento com aumento de vendas de produtos do estado para outros países. Não saia daí. Voltamos já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:23, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E com a proximidade do prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, a Receita Federal alerta os contribuintes sobre a prática de um novo golpe contra pessoas em processo de declaração do imposto. Na mais nova tentativa de golpe, os criminosos estão se passando pelo órgão para lesar as pessoas que estão prestando contas ao fisco. O órgão lembra que é preciso ter cuidado com e-mails usados para a prática do golpe. Os criminosos enviam e-mails tentando convencer os contribuintes a confirmar um falso cadastro para o recebimento da restituição do imposto de renda. Para dar mais credibilidade, são utilizadas imagens fraudulentas com a logomarca como comemorativa da Receita Federal para os 100 anos do imposto de renda, além da conta gov.br. Na mensagem, que contém um link malicioso para visualização de um falso comprovante de recebimento da restituição, os criminosos informam os dados para recebimento da restituição via Pix. Não há dados sobre o número de pessoas que receberam esse e-mail falso e sobre quem foi lesado. A Receita lembra que não envia e-mails ou alerta para os contribuintes com mensagens que possuam algum tipo de link e que os contribuintes devem confirmar as informações nos canais oficiais. E a partir do dia 25 desse mês, as atividades da Universidade Federal de Goiás serão retomadas presencialmente de forma plena. Foi o que decidiu o Conselho Universitário em reunião na sexta-feira. Nesse dia terá início o semestre letivo 2022/1. O Consune da UFG decidiu ainda em caráter experimental que as unidades acadêmicas e o Centro de Ensino e Pesquisas Aplicada à Educação, CEPAI, que oferece educação básica em todos os níveis, poderão definir se continuarão utilizando recursos educacionais digitais ou tecnologias de informação para auxiliar nas atividades presenciais. Entretanto, o uso não poderá alterar a modalidade da disciplina, que deverá ser presencial. Pró-reitor de graduação da UFG, Israel Trindade, explica que ao facultar o uso desses recursos, a universidade oferece amparo legal para que boas práticas empregadas durante a pandemia possam ser desenvolvidas de forma planejada, institucionalizada e extensiva a todas as unidades. Jornal do Meio-Dia. 12:26. O EG publica edital de aproveitamento de vagas pelo Enem. Vamos conferir os detalhes desta matéria de Juliana Carnevale. A Universidade Estadual de Goiás publicou edital de seleção para aproveitamento de vagas remanescentes do vestibular 2022, destinadas a alunos que querem ingressar nos cursos de graduação da universidade por meio do aproveitamento de seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São ofertadas 1.100 vagas em 27 cursos de graduação. Entre os cursos que ofertam vagas estão Psicologia, Farmácia, História, Geografia, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Design de Modas e Ciências Econômicas. Os candidatos interessados poderão fazer suas inscrições gratuitamente até a próxima quarta-feira, dia 18 de maio, exclusivamente pelo site estudeconosco.eg.br.
podem concorrer às vagas os candidatos que tenham concluído o ensino médio e realizado o Enem nos anos de 2019, 2020 e 2021, tendo obtido resultado igual ou superior a 500 pontos na média das notas das 4 provas objetivas e da redação, não tendo tirado 0 em nenhuma delas. A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente da média das 4 provas objetivas e da redação do Enem, respeitando-se o limite de vagas de cada curso, cidade e turno indicados no formulário de inscrição. De Goiânia, Juliana Carnevale. E no esporte, o São Paulo sofreu bastante, parou em grandes defesas de Walter, mas conseguiu vencer o Cuiabá por 2-1 de virada nesse domingo no Morumbi, pela 6ª rodada do Brasileirão, e não faltou reclamação. O time mato-grossense da Liana questionou bastante 2 lances decisivos no segundo tempo, quando ainda vencia. O lance que gerou gol de pênalti de Calieri e a expulsão de Jonathan Cafu, definida apenas com as análises da imagem do VAR. O São Paulo chega aos 11 pontos, encosta na briga pela liderança do Brasileirão. O Cuiabá permanece com 7, em posição intermediária. Os 2 times jogam agora pela Copa Sul-Americana. O São Paulo enfrenta o George Wilstermann da Bolívia, quinta-feira às 9h30 no Morumbi. E o Cuiabá pega o River Plate do Uruguai na quarta às 7h15 em Montevidéu. E deu Curitiba no Alto da Glória com o gol de Andrei nos acréscimos do primeiro tempo. O Alviverde bateu o América Mineiro por 1-0, voltou a vencer no Brasileirão e subiu para a 6ª colocação no campeonato. O Coelho teve Lago Maidana expulso logo no primeiro tempo. Teve Jailson como destaque e quase conseguiu o empate no final com Henrique Almeida. Com a vitória, o Curitiba chegou aos 10 pontos e assume momentaneamente a 6ª colocação do Brasileirão. O América Mineiro permanece com 9 pontos e é o 7º colocado. O Coxa viaja para enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia no próximo sábado às 4h30 da tarde. O Coelho recebe o Botafogo no mesmo dia, às 9 da noite. Antes, o América Mineiro joga contra o Tolima fora de casa pela Libertadores. A partida acontece na quarta-feira, às 9h da noite. E voltando a falar do agronegócio, a semana começou com boas altas sendo registradas nos principais futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago. Hoje, perto das 7h50 da manhã, horário de Brasília, as cotações subiam entre 15 e 16 pontos nos contratos mais negociados, com o julho sendo cotado a $16,61 e o agosto a $16,10 por bushel. O mercado da soja acompanha as altas fortes do trigo, que abriu a semana no limite de alta na Bolsa de Chicago, dada a restrição das exportações pela Índia e do clima adverso, castigando as lavouras não só indianas, mas também de outros países produtores. Os ganhos do cereal vão puxando todos os demais mercados vizinhos. Além disso, o clima no Corn Belt também é parte importante do mercado neste momento. Os mapas atualizados mostram a volta das chuvas no fim de semana e passam a preocupar novamente. Jornal do Meio-Dia. E a balança comercial goiana segue em crescimento, com aumento de vendas de produtos do estado para outros países. A matéria é com Osana Alves. Dados divulgados pelo Ministério da Economia mostram um crescimento de 15,06% nas vendas de produtos goianos para outros países em abril, na comparação com o mesmo mês em 2021. Já as importações avançaram 43,24% também em abril, comparado com o mesmo período do ano passado. As exportações goianas chegaram a 1,29 bilhão de dólares em abril. Em 2021, o montante foi de 1,12 bilhão de dólares. Já as importações bateram a casa dos 470 milhões de dólares em abril de 2022, ante 328 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. O saldo da balança comercial em abril avançou 3,39%, com 821 milhões de dólares de resultado. A participação goiana nas exportações brasileiras em abril de 2022 foi de 4,48%, enquanto as importações participaram com 2,27%. O complexo soja apresentou importante crescimento nas vendas de abril, com variação positiva de 12,35%. Todos os demais complexos apresentaram resultados positivos em suas variações.
Quando avaliados os dados de janeiro a abril de 2022, comparados com o mesmo período de 2021, o complexo soja se destaca, com variação positiva de 67,74% de incremento nas vendas. As carnes em geral também subiram e bateram a marca de 36,26%. O complexo milho chegou a 50,77% de variação positiva e máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e mecânicos surpreenderam com crescimento de 101,91%. Rio Verde, Jataí, Lusiânia, Anápolis e Barro Alto são, nesta ordem, os municípios campeões de exportações em abril. Já Anápolis, Catalão, Aparecida de Goiânia, Goiânia e Rio Verde ocupam as 5 primeiras posições entre os municípios que mais compraram produtos de outros países no mês de abril. De Goiânia, Osana Alves. 12:33, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, e já destacamos para você que a Operação Pôr do Sol prende 7 suspeitos aqui em Goiás. Há 5 meses da eleição, o TSE ainda não definiu o protocolo anti-Covid. Imposto de renda. Há 2 semanas do fim do prazo, Receita ainda guarda quase 12 milhões de declarações. Os detalhes você vai conferir já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:36, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Ora, há pouco menos de 5 meses do primeiro turno da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não definiu o protocolo contra a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na votação de outubro. Será a segunda eleição desde o início da pandemia. A primeira para a Presidência da República, governos estaduais, assembleias e Congresso Nacional. A Corte ainda não definiu, por exemplo, se serão exigidos comprovação de vacinação, uso de máscaras nas zonas eleitorais e distanciamento entre os eleitores. Ao todo, são cerca de 95 mil locais de votação em todo o país, com 400 mil sessões eleitorais. O TSE confirmou que as regras ainda estão sendo discutidas, mas não adiantou nenhum ponto ou detalhou como o assunto tem sido tratado. As eleições gerais no Brasil este ano estão agendadas para os dias 2 de outubro, primeiro turno, e 30 de outubro, segundo turno, onde for necessário. E faltando 2 semanas para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda quase 12 milhões de declarações de imposto de renda 2022. Até às 11 horas de hoje, foram 22.288.470 documentos entregues, cerca de 65% das 34 milhões de declarações esperadas nesse ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina no dia 31 de maio. E a Polícia Civil Goiana, com o apoio do DECAR e GEPATRE de Rio Verde, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a SECOM, realizaram, na última sexta e no sábado, a chamada Operação Pôr do Sol. Essa operação conjunta tinha o objetivo de desfazer uma organização criminosa especializada em roubo e venda de equipamentos e placas de energia solar. O grupo foi responsável pelo roubo de 5 carregamentos, sendo 2 ocorridos em São Paulo e 2 em Minas Gerais e 1 no Maranhão. A investigação realizada descobriu que o centro de recepção estava localizado em Goiás. 7 pessoas foram presas, 6 em Abadia de Goiás e 1 em Rio Verde. 2 armas de fogo foram apreendidas e grande parte das cargas foram recuperadas. Um dos suspeitos é comerciante em Rio Verde e utilizava um galpão com uma placa com inscrições falsas para despistar a atenção do esquema de compra e venda de produtos roubados. O prejuízo causado pelo grupo ultrapassa 3 milhões de reais. E no esporte, o Vila Nova confirmou a contratação do técnico Dado Cavalcante, de 40 anos, como novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Dado Cavalcante chega ao Vila Nova para assumir o comando da equipe após a demissão de Igor Magalhães, desligado do cargo após derrota para o Sampaio Corrêa por 2-0. Dado Cavalcante é um treinador com passagens por clubes como Bahia, Paysandu, Náutico, Ceará, Curitiba e Paraná, e o seu último trabalho antes de assinar com Vila Nova foi no Vitória da Bahia. Jornal do Meio-Dia. E a Conab aponta que Goiás deve registrar uma produção de quase 30 milhões de toneladas de grãos na safra desse ano. A matéria você confere com Osana Alves.
Dados divulgados pelo Ministério da Economia mostram um crescimento de 15,06% nas vendas de produtos goianos para outros países em abril, na comparação com o mesmo mês em 2021. Já as importações avançaram 43,24% também em abril, comparado com o mesmo período do ano passado. As exportações goianas chegaram a 1,29 bilhão de dólares em abril. Em 2021, o montante foi de 1,12 bilhão de dólares. Já as importações bateram a casa dos 470 milhões de dólares em abril de 2022, ante 328 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. O saldo da balança comercial em abril avançou 3,39%, com 821 milhões de dólares de resultado. A participação goiana nas exportações brasileiras em abril de 2022 foi de 4,48%, enquanto as importações participaram com 2,27%. O complexo soja apresentou importante crescimento nas vendas de abril, com variação positiva de 12,35%. Todos os demais complexos apresentaram resultados positivos em suas variações. Quando avaliados os dados de janeiro a abril de 2022, comparados com o mesmo período de 2021, o complexo soja se destaca, com variação positiva de 67,74% de incremento nas vendas. As carnes em geral também subiram e bateram a marca de 36,26%. O complexo milho chegou a 50,77% de variação positiva e máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e mecânicos surpreenderam com crescimento de 101,91%. Rio Verde, Jataí, Lusiânia, Anápolis e Barro Alto são, nesta ordem, os municípios campeões de exportações em abril. Já Anápolis, Catalão, Aparecida de Goiânia, Goiânia e Rio Verde ocupam as 5 primeiras posições entre os municípios que mais compraram produtos de outros países no mês de abril. De Goiânia, Osana Alves. 12:41. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.